Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a estudar em Jeremias capítulo 9, no versículo 23 até o versículo 24. Mas antes que nada, vamos pedir direção ao Espírito Santo para que Ele venha falar com o coração de cada um de nós, ok? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Nesse momento entramos na Tua presença e pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para entender a Tua palavra. Meu Pai, nos perdoe se temos feito alguma coisa que não tenha agradado ao Senhor. Ou simplesmente, Pai, também por não ter feito as coisas como o Senhor nos pede. Porque muitas vezes queremos ir pela nossa vontade. Mas pedimos que Teu Espírito Santo venha nos fortalecer, venha nos levantar e principalmente venha abrir o nosso entendimento cada dia para poder guardar e praticar a Tua palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, como eu tinha dito, vamos estar a ver em Jeremias capítulo 9, do versículo 23 a 24. Diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, mas se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então aqui nós podemos ver que Deus está a mostrar que aquele que se crê sábio, aquele que se crê justo, não? Aquele que é rico, que não se glorie nessas coisas. Porque nós sabemos que tudo que temos aqui nessa terra é passageiro. Tudo termina algum dia. Assim como o nosso corpo é terrenal, assim como o nosso corpo é mortal, e nós sabemos que o eterno é nossa alma. Então é por isso que temos que alimentar a nossa alma, não só o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós temos que entender que temos que cuidar do nosso corpo, temos que cuidar da nossa alimentação, a nossa saúde, e por aí vai. Mas também temos que entender que se cuidarmos só o corpo, não cuidamos a alma, que é eterna, vamos sofrer. Porque a alma, tanto como o corpo, precisam de cuidados. E nós vamos ver que à medida que vamos cuidando da alma, o nosso corpo responde de uma outra maneira. Porque é impossível que uma alma esteja bem cuidada e o corpo não esteja. Mas é possível um corpo estar bem cuidado e uma alma estar destruída. Mas quando a alma está bem cuidada pelo Espírito Santo, o corpo por si só vai respondendo. Por quê? Porque a alma está liberta, está curada, está sã, está livre de opressões. Porque não é que não vamos sentir tristezas, emoções, não. Vamos sentir emoções, mas nós sabemos que temos um Deus poderoso, que o nome de Jesus é poderoso para quebrantar todo mal, toda opressão. E sabemos que se clamamos ao Espírito Santo, clamamos o nome de Jesus, toda essa opressão cai por terra, pelo nome dele. Então não temos que aceitar tristeza, depressão, opressão, tudo aquilo que nos oprime, não temos que aceitar, porque Jesus já levou tudo na cruz. Ah, não, é a vontade de Deus. Não, não é a vontade de Deus. Nada que vem do mal, nada que é negativo, glorifica o nome de Jesus. Temos que colocar essa mentalidade dentro da nossa cabeça, da nossa mente. Porque o nosso coração quer que nós pensamos que viver na miséria é glorificar Deus. Ser humilde, que muitas vezes entendemos que ser humilde é ser pobre, e ser humilde não é ser pobre, mas sim ser humilde é ser uma pessoa em que ela entende que e não deve pisar em cima dos outros. Ela entende que por mais que ela seja rica, ela entende que a prepotência, o ar superior, não vai fazer que ela seja mais melhor que o outro, pelo contrário, isso já é um problema, uma carência que ela tem que superá-lo. Entende? Então, ser humilde é ser uma pessoa que ajuda o próximo, sem esperar nada em troca. Ser humilde é ser uma pessoa que quando vê o outro sofrendo, mesmo não podendo ajudando, ora por essa pessoa. Pede a Deus para abençoar, pede a Deus para guiar, pede a Deus para mostrar essa pessoa o caminho bom, em vez de estar a julgar, em vez de estar a fofocar a vida da outra pessoa. Então, ser humilde, tem muitas coisas de ser humilde. Muitas formas, desculpa, de ser humilde. Mas nós pensamos que ser humilde é ser pobre, muitas vezes. Não é ser pobre. É ter um coração limpo, um coração puro, um coração que quando se sente que vai ficando sujo, pedir ao Espírito Santo, limpa meu coração.
Espírito Santo, sinto que estou tendo maus olhos, sinto que estou sentindo inveja, sinto que estou sendo uma pessoa arrogante, uma pessoa rude, uma pessoa prepotente. Limpa o meu coração. Isso é ser humilde. Então, nós temos que entender que, se Deus está a dizer aqui, porque diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Então, tem pessoas que às vezes como sentem que são mais inteligentes que o outro, ou simplesmente por ter um diploma, não? Um diploma ou algum cargo mais alto que o outro, então começam a pisar. Ou começam a andar com um ar de prepotência, não? Pensando que é maior que o outro. Mas aqui Deus está pedindo, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Tudo que é de bom vem de Deus. Tudo o que é, por exemplo, sabedoria, inteligência, e habilidades, e talentos, tudo isso vem de Deus. Porque nós, uma vez mortos, isso não vai conosco. Isso fica com Deus outra vez. Fica aqui e Deus vem e pega o que é seu. Então não pensemos que por hoje estar num cargo alto, por hoje ter um alto cargo no trabalho, não? Ou por hoje ter muito dinheiro, ou por hoje saber lidar com algumas coisas mais que, por exemplo, às vezes dentro de um casal acontece que a mulher tem mais, como é que eu posso dizer? Parece que tem mais sabedoria, mais inteligência em levar as coisas, não? Que o homem. Ou às vezes ganha mais. O que é que fazemos nesse caso? Tentamos pedir a Deus sabedoria, Espírito Santo sabedoria, como lidar com a situação, porque às vezes, sem darmos conta, já estamos a fazer com que o marido se sinta inferior porque ganhamos mais, porque temos mais inteligência. Então, até para explicar às pessoas a sabedoria que nos dá Deus, temos que ter sensibilidade para as pessoas. Como é que eu posso explicar? Até para explicar às pessoas as coisas que Deus nos dá como sabedoria, temos que ter como eu posso dizer, essa sensibilidade de falar. A maneira de falar faz muita diferença. Porque às vezes tem pessoas que sabem as coisas, são sábias, mas não sabem falar. Ou para dizer, são inteligentes. Então, não sabem falar por quê? Porque vão falando com arrogância. Ela está falando correto, ela está falando o que é certo, mas fala com arrogância. E aí perde toda a eficácia da sabedoria. Porque aí já a pessoa, mesmo que a pessoa queira aprender da sabedoria que ela acaba de falar, a pessoa não vai aprender porque a pessoa só vai ver a sua arrogância, a sua prepotência. Então, até para falar a verdade, até para falar sobre a sabedoria, até para mostrar a nossa inteligência, nós temos que ser sábios. Temos que ser humildes. Para mostrar esse tipo de dons, temos que ser humildes. Porque senão, não vamos conseguir ensinar a ninguém. Sabe quando estamos numa sala de aula e temos uma professora de aula de francês, não? Com essa professora, nos congeniamos super bem. Entendemos bem a aula, estamos super assim conectados com a aula. De repente a pessoa fica doente. Não, a professora fica doente. E nos mandam durante um trimestre inteiro uma outra professora. E não nos conectamos com essa pessoa. Não é porque essa professora veio num ano, por exemplo, veio quase a terminar o curso, ou veio na metade do curso, por isso não entendemos, não. Às vezes simplesmente é porque a nossa conexão com essa professora não bate. Por quê? Porque temos que entender que às vezes escolhemos profissões porque pela necessidade. Então escolhemos profissões, mas quando entramos lá dentro sentimos que não é o nosso meio de estar. O que é que acontece muitas vezes? Tem funcionários frustrados, trabalhadores frustrados e não conseguem dar esse fruto nesse trabalho. E logo tem aquele que faz esse curso, faz essa profissão porque ama, porque tem esse dom, porque tem essa essência de ensinar. Não falamos assim. Então, é por isso que às vezes conectamos com pessoas, por exemplo, com professores, dois professores que ensinam a mesma disciplina, mas de um entendemos bem e do outro nos sentimos fracos. Porque é a essência, é a forma como a pessoa explica, é a forma como a pessoa entrega com amor as coisas que ela faz. Às vezes temos o mesmo bolo, mas falamos assim, não, o bolo dele é melhor, mas levou a mesma receita. Por quê? Porque talvez um fez com amor e a outra não tem esse dom para fazer com amor, faz por fazer. Então, é isso que Deus nos chama a atenção aqui, de não nos gloriarmos na nossa sabedoria, e entender que tudo vem dele, e entender que nada vem de nós. Então, logo ele diz também assim, nem se glorie o forte na sua força.
Às vezes pensamos, não, sou forte, empoderada, ninguém pode comigo. Eu tenho dinheiro, eu tenho posse, eu tenho isso, eu tenho outro. Então nos sentimos como indestrutíveis. Que ninguém nos pode destruir, que ninguém pode vir aqui e fazer grande. Então nos sentimos poderosas. Mas o que acontece? Que todo ser humano tem o seu limite. Todo o ser humano tem o seu limite. Então aquele que pensa, a palavra de Deus diz assim, desculpa. A palavra de Deus diz assim, aquele que pensa estar de pé, vigie para não cair. Por quê? Quando nós temos muita autoconfiança nas coisas e não em Deus, tarde cedo vai ter uma queda. Por quê? Porque confiamos tanto em nós que somos pó, que somos barro, que qualquer vento que vem nos leva e acabou tudo. Então, pensamos que nós podemos todos. Desculpa, nós podemos tudo. Que ninguém nos abala, ninguém nos para. Mas só que essa força tem um limite. Porque ele diz na sua palavra, é na vossa fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. É na vossa fraqueza que eu venho mostrar a minha força. Então, nós sabemos que quando estamos fracos, é Deus quem nos levanta. Mas quando nós pensamos que a sabedoria, a força vem de nós, é aí onde mais fracos estamos. Porque aí é onde é a queda. Aí é onde de repente caímos, pão, e não sabemos o que aconteceu. Não sabemos explicar. Porque se estava tudo bem. É entender que nada disso é nosso. Nem sabedoria, nem inteligência, nem a força. Mas sim é de Deus. Porque tudo que é bom é de Deus. Então, quando nós fazemos o que é de Deus como nosso e nos sentimos assim, em alta, em superior aos outros, vamos ter uma queda, porque não é nosso, é prestado. É prestado. Então, nós temos que abrir nossa mente e entender que, se Deus nos dá uma sabedoria, se Deus nos dá uma força, não é para humilhar o outro, não é para pisar o outro. Se nós sentimos que somos mais sábios que nossos maridos, mais sábios que as nossas esposas e nosso colega de trabalho, vamos ser humildes. Que tem mais força para encarar as lutas do que o outro, vamos ser humildes. Ah, não, é fraco. Qualquer vento que vem, já está aí já a chorar. É fraco. Qualquer vento que vem, já está aí, já está. Não. Porque se Deus tirar a sabedoria e a força que está em nós, porque é dele, nós vamos ficar mais fracos que o outro que estamos a dizer que é fraco, que não é inteligente, que não tem tanta sabedoria, porque eu tenho mais, porque eu tenho um diploma. Então temos que ter cuidado com isso. 7 vezes cai justo, 7 vezes cai justo, 7 vezes Deus nos levanta. Aquele que estamos hoje a pisar aí, a humilhar, porque nós sabemos mais, porque temos mais e talvez temos um cargo mais alto no trabalho, ou pensamos que somos mais justos, não? Ou pensamos que temos mais inteligência que o outro, o nosso diploma é mais alto. Cuidado. Vamos ter cuidado. Porque aquele que estamos a humilhar hoje, amanhã, pode estar lá em cima. E vamos ver, e agora vamos ver como é que vai ser a nossa atitude. Como é que vai ser a nossa reação. Porque Deus é justo. Ele é justo porque tudo isso é dele. Tudo que é de bom é dele. Então, por isso ele diz assim, não se glorie o rico nas suas riquezas. Pessoas que, como têm mais dinheiro, pensam que podem fazer de outros descartáveis. Pensa que porque tem uma empregada na sua casa e é rico, pensa que pode matar a empregada e como quiser, e explotar. Tem maneira de pagar um pouco mais, de dar um extra, porque vê que a empregada está a fazer o seu máximo, vê que o seu trabalhador está a fazer o seu máximo, mas não é capaz de, às vezes, dar aí uma gorjeta. Ou simplesmente de falar assim, olha, eu tenho condição, Deus me abençoou com tal coisa, eu vou e ver se eu consigo pagar um pouco mais a minha empregada, ou o meu funcionário, ou eu vou ver se eu consigo, por exemplo, de vez em quando dar uma gorjeta, uma coisa assim. Não, é tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. É por isso que depois, de repente, vai e perde tudo. Ou se não perder tudo, vai e começa a gastar na medicina, ou seja, nos remédios, para poder, a ver se reconstruir a saúde, por avarícia. Porque Deus, quando nos dá, ao mesmo tempo, também temos que pedir a Deus sabedoria quando Ele nos abençoa com riquezas. Temos que pedir sabedoria para saber como lidar com essa riqueza e não pisar os outros. E ver o outro passando fome e tapar um olho e fazer ele contar, Deus te abençoe, que tudo isso vá bem. Isso não é de Deus. É falar, meu Pai, se tem pessoas que estão a precisar, me dá sabedoria para eu saber
e também compartilhar a minha riqueza. Porque tudo isso fica aqui. Mas normalmente o nosso coração fala assim, não, tu estás tanto, como é que vais estar compartilhando? Não, é pedir a sabedoria quando realmente aparece. Porque assim, muitas vezes não ajudamos outras pessoas, porque nós já ajudamos tanto, pessoas geradas, sem pedir direção a Deus, porque até para ajudar as pessoas temos que pedir sabedoria a Deus. Então não pedimos sabedoria a Deus para ajudar as pessoas. Depois vem pessoas enganadoras, aproveitadoras, nos enganam, aproveitam-se de nós. Sujamos o nosso coração, e depois quando vem realmente aquele que precisa de ajuda, não ajudamos, porque o nosso coração já está sujo. Então não temos vontade de ajudar o outro. Por isso que até para ajudar os outros, temos que pedir sabedoria a Deus. Não é ficar com tudo aí para nós, assim, não. Tem pessoas a passar fome, a passar sede, a passar necessidade. E as pessoas normalmente que passam realmente necessidade, não vão aí pedir ajuda, não. Pelo contrário, continuam a passar necessidade. E aquele, muitas vezes, não estou a dizer que todo mundo que vai pedir ajuda não precisa, não. Estou a dizer que temos que pedir sabedoria a Deus a saber quem temos que ajudar. Como temos que ajudar, porque senão vamos de cabeça, sujamos o nosso coração. Depois quem precisa não ajudamos porque já sujamos o nosso coração, pensando que todo mundo é igual. Vamos fazer atenção com isso. Pedir ao Espírito Santo, me dá sabedoria para saber como administrar esse dinheiro, me dá sabedoria para saber como ajudar as pessoas. Não é ir de cabeça, porque tem pessoas que são aproveitadoras e abusadoras. Então temos que ter cuidado que o mal pode usar qualquer tipo de pessoa para nos fazer mal. E aí o nosso coração fica sujo. Por isso que a palavra de Deus diz assim, de todas as coisas, cuidar do vosso coração. Porque aí emana tudo, o que é sentimento, o que é emoção. Então temos que fazer atenção com o nosso coração. Não é chegar de cabeça e ajudar todo mundo, depois ficar com o coração sujo. Então, as riquezas são de Deus. O ouro da prata é de Deus. Mesmo que às vezes conseguimos através de corrupção, de coisas ilícitas, mas tudo pertence a Deus. O que temos que entender é que se conseguimos coisas de uma forma ilegal, de uma forma que não agrada a Deus, de uma forma que não é correta, sabemos que isso lá na frente nos vai trazer problema. É melhor conseguir as coisas com suor, com batalha, do que conseguir através não, é que o homem do mercado me deu um dinheiro a mais. É bênção de Deus, amém, glória a Deus. Não é bênção de Deus nova, é levar dinheiro outra vez na loja que nos deram dinheiro demais. Não, me deram mais produto do que eu pensava e tal. Não. Deus é Deus de justiça, então não vamos fazer isso não, me deram dinheiro demais, é bênção de Deus, amém, glória a Deus. Não. Deus não rouba ninguém. Deus não tira, nem que seja do pecador, do ímpio, daqueles que fazem maldade. Deus não tira dinheiro de ninguém do bolso para dar para nós, não. Deus é justo. Então não vamos pensar que Deus, agora porque o outro me deu mais dinheiro na loja ou onde quer que seja, é bênção. Não é bênção não, é entregar dinheiro. Às vezes o mar nos coloca coisas bonitas na frente para pensarmos que é bênção de Deus. Não. Pedir a Deus discernimento, Espírito Santo, discernimento, saber o que é bênção e o que não é bênção. Ok? Porque Deus é justo. Então não vai se aproveitar do outro, por mais mal que seja, para nos beneficiar. Ok? Então depois ele diz assim, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender, em me conhecer, que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo, justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, se Deus é aquele que faz beneficência, certo? Se Ele é aquele que faz justiça na terra, então nós temos que entender que se Ele que faz essas coisas, nós aqui, uma vez tendo essa sabedoria, tendo riquezas, não? E sendo pessoas fortes, pessoas perseverantes, temos que dar glória a Ele. Temos que dar a glória a Ele, porque é dele. Tudo é dele. Temos que abrir nosso entendimento e entender que quando temos riquezas, é bênção. Deus nos deu essa bênção. Vamos pedir a sabedoria para saber como lidar com essa bênção. Não vamos deixar a bênção subir na nossa cabeça e começar a humilhar o outro. Começar a pensar que somos superior ao outro. Quando Deus nos dá sabedoria, sentimos que temos uma sabedoria elevada, mais do que o outro ao lado. Quer seja dentro da nossa casa, quer seja no trabalho, em qualquer área da nossa vida. Vamos ser humildes para compartilhar a sabedoria que Deus nos deu. Porque tudo que Deus nos dá não é só para nós, não. Não é só para nós. Se Deus nos dá sabedoria e nós guardamos, porque tem uma passagem na Bíblia que por exemplo, um chefe dá a cada um e suponhamos que é dons, mas dá a cada um, por exemplo,
Tu tomas uma moeda, tu tomas 2 moedas, tu tomas 3 moedas, assim reparte cada um. Então, uma vez que ele dá para ver como é que cada um reage. Mas aquele que teve só um, por exemplo, os outros todos deram frutos. Investiram o dinheiro aqui, investiram dinheiro aí e deram mais frutos, não? E conseguiram fazer mais inversões. Mas aquele que só tinha um guardou, porque tinha medo de perder. A única moeda que tinha medo de perdê-lo. Então guardou para si. Até vir o dono, não, o rei, e depois o devolveu. Então muitas vezes Deus nos dá bênção. Porque Deus deu o outro 10 bênçãos. E a nós só temos uma bênção. Não quer dizer que não seja bênção. Muito cuidado. Porque Deus primeiro, antes de nos dar coisas grandes, primeiro nos dá coisa pequenininha para ver qual é a nossa reação. Qual é a nossa atitude. Porque Ele sabe que se nos dá coisas grandes diretamente, vamos fazer disparate aqui, vamos ficar desorientados aqui até perder a nossa alma, perder a nossa concentração e ficar pessoas prepotentes, arrogantes, soberbos. Então, a bênção que vem de Deus vem com estrutura, vem com sabedoria, vem com ensinamento. Deus forma primeiro, antes de dar. Tudo que pedimos a Deus, temos que ter isso claro, que Deus vai nos formar, vai nos moldar, vai nos quebrantar e humilhar-nos para que nós possamos entender que não somos mais que o outro. Entende? Então, se Deus vai dar uma bênção, e se Deus vai dar uma sabedoria, então, se Deus vai dar essa força para fazer tal coisa, antes Ele molda o nosso coração. Ele molda. Sana, mas tem pessoas que são sábias, mas são arrogantes. Tem pessoas que são fortes, mas são arrogantes. Pensam que são mais que o outro. Tem pessoas que têm riqueza, mas são arrogantes. Não se preocupe com essas pessoas. É Deus quem vai lá e trabalha com elas. Vamos se preocupar conosco. Cada um vai se preocupar consigo. Porque tudo aquilo que se gloria na sua sabedoria, na sua força, nas suas riquezas, tarde ou cedo vai cair. Vai cair. Porque nenhum desses famosos que eram ricos, nenhum levou a sua riqueza. Pelo contrário, ficou tudo aqui. Então, por isso vamos fazer atenção, que tudo fica aqui. Porque tudo pertence a Deus. Tudo que é de bom pertence a Deus. E nosso Deus é justo. Então, vamos nos preocupar em conhecer e entender mais a Deus e andar mais nos seus caminhos. Ter uma atitude mais parecida com o caráter de Jesus. E aí sim é quando nos vai bem na vida. Meu Pai, eu confesso que tenho sido uma pessoa prepotente. Por causa do meu diploma, eu às vezes sinto... Porque nós não estamos livres de sentir esse tipo de sentimentos. A diferença é quando nós sentimos que temos esse tipo de sentimentos, de falar assim, meu pai, eu confesso que às vezes eu me sinto mais superior do que o meu marido, porque eu sinto que tenho mais sabedoria do que ele. Ou sinto que tenho mais sabedoria do que a minha esposa. Sinto que tenho mais força nas lutas do que o meu marido ou que da minha esposa. Ou no meu trabalho, sinto que tenho mais força para encarar as coisas. Sinto que tenho mais... E, por exemplo, que como eu ganho mais, sinto, às vezes, que sou eu quem tenho que mandar, que sou eu que tenho que sentir mais tal assim. Se somos sinceros com Deus, Ele vem e limpa em nós, e nós continuamos com a nossa bênção. Às vezes pode até ser que Ele tenha que apartar algumas coisas de nós para que nós possamos entender que nós somos superiores a outros, mas não. É preferível ficar lá com arrogância e com prepotência e mais tarde sofrer. E normalmente as pessoas que se vangloriam na sua sabedoria, que não é dele, que é de Deus, na sua força, que não são deles, mas que não é nosso, mas é de Deus, na sua riqueza, que não é nosso, mas é de Deus, normalmente as pessoas que se gloriam nisso, não, são pessoas vazias por dentro, são pessoas que isso é o que faz que elas se sintam bem, isso é o que faz com que elas se sintam plenas por dentro, mas dentro estão vazias, está tudo hueco, está vazio. Por quê? Porque se tirar essas coisas delas, elas ficam vazias, porque se apegam tanto nessas coisas, em riqueza, em sabedoria, em força, em que tenho isso e que tenho outro, que uma vez que tu tirares isso delas, são pessoas que caem. Então nós temos que entender que se preocuparmos mais em entender as coisas de Deus, em entender a Deus, isso, essa sabedoria, essa força, essa inteligência, essa riqueza, cada vez se multiplica mais. Sabe por que se multiplica mais? Porque Deus tem confiança em dar para nós as coisas, porque Ele sabe que não vamos pisar o outro, mas sim vamos ser de bênção, tanto para a nossa vida como para a vida do outro, mas com sabedoria, porque não vamos fazer nada sem a direção de Deus. Então, muito cuidado quando nós pisamos os outros pensando que somos mais sábios, pensando que temos mais força, porque eu tenho mais força na luta, eu tenho mais força nisso. Então,
eu sou uma pessoa mais perseverante, ele não é. Não. Vamos levantar o outro em vez de colocar o outro no chão só porque nós temos mais. E isso é que é agradar a Deus. Porque Deus é um Deus de beneficência, um Deus justo, um Deus de justiça, um Deus que se agrada quando vê o outro levantando o seu próximo, não derrubando porque sabe mais, porque tem mais. Ok? Isso agrada a Deus. E Deus multiplica ainda mais, porque tem confiança em nós, em multiplicar porque sabe. Por isso tem pessoas que prosperam de uma forma que falamos assim, uau, como é possível? Tem pessoas que são ricas, e às vezes, se ela não chegar a falar, ou se não conhecemos os seus bens, nem pensamos que são ricas, porque são tão humildes, são tão simples, que às vezes falamos assim, não, eu nem pensava que tinha tanta riqueza. Por quê? Por isso mesmo Deus dá mais. Por isso mesmo Deus dá mais, porque Deus sabe que vai ajudar o próximo com sabedoria. Mas às vezes tem pessoas que não têm nada, que ficam aí ao show, a fazer assim de tudo aí superior, mas no fundo são pessoas vazias. Então por isso ficam só com a riqueza que têm e nem têm. Às vezes estão na miséria, mas nem têm. Mas fazem que têm, por quê? Porque é para aparentar, é para poder preencher o vazio. Então vamos ter cuidado com isso, pedir ao Espírito Santo para nos dar direção presente quando ajudamos as pessoas, saber como ajudar as pessoas para depois não sujar o nosso coração. Ok? Então vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais de uma direção, ok? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Espírito Santo, por mais uma direção, Pai. Pai, perdoa-se, às vezes, através da sabedoria que o Senhor nos dá, da força que o Senhor nos dá nas lutas, Pai, ou das riquezas, das bênçãos que o Senhor nos dá, nos perdoe, Pai. Tenha misericórdia, nós às vezes somos prepotentes, somos arrogantes, ou se muitas vezes, Pai, fazemos de conta que não vemos que o próximo está a precisar de ajuda. Mas nesse momento, Espírito Santo, também te pedimos que o Senhor venha nos dar, abrir nosso entendimento para saber como ajudar as pessoas, porque às vezes ajudamos a quem não temos que ajudar e nosso coração fica sujo, meu Pai. E depois quem realmente precisa não ajudamos, deixamos lá com afrontas, deixamos lá com a sua tristeza, meu Pai. Então, nesse momento, abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria para saber como ajudar as pessoas e, principalmente, Pai, quando nós tenhamos qualquer coisa que vem do Senhor, nos ensina, Pai, nos ensina a administrar, nos ensina, Pai, a ter um bom comportamento, um comportamento que agrada o Senhor. Nos ensina a entender os Teus caminhos, nos ensina a compreender mais do Senhor, meu Pai. Pai, somos tão falhos, tão pecadores, que às vezes pensamos que o que nós estamos a fazer é o correto. Mas quem é o homem, Pai, para receber qualquer coisa de Ti? O Senhor é tão bondoso, tão misericordioso, que nos dá sabedoria, nos dá inteligência, nos dá riqueza, nos dá força no dia mau, Pai. E ainda assim, Pai, não somos capazes de colocar um coração humilde, um coração quebrantado na frente do Senhor e entregar tudo aquilo que é Teu, Pai, porque nada é nosso, Pai. Então, nesse momento, Pai, te pedimos que o Senhor venha colocar o sangue de Jesus sobre a nossa cabeça, desde o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, para purificar a nossa alma, para purificar o nosso coração, para arrancar da nossa mente toda a maldade, meu Pai. E arrancar também do nosso coração toda a maldade e ver o próximo com outros olhos. E principalmente ter a sabedoria que vem do Senhor para poder saber como fazer as coisas, meu Pai. Em nome de Jesus também eu peço aqui, meu Pai, levanta o caído, levanta o oprimido, Pai, e principalmente, Pai, arranca pela raiz toda a maldição, tudo aquilo que tem oprimido essa pessoa, tudo aquilo que tem feito com que essa pessoa se sinta derrotada, igualmente tudo aquilo que tem feito que essa pessoa se sinta arrogante, a ponto de não ajudar os outros porque já sofreu muito na vida, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, tudo que é mal o Senhor já levou na cruz. Então, nesse momento, te pedimos que o Senhor venha fazer uma renovação e venha abrir os olhos de cada um de nós para que possamos entender o que agrada ao Senhor e o que não te agrada. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus, e lembrem sempre, nada é nosso, tudo é de Deus. Então, se tudo é dele, vamos ficar mais próximo daquele que é dono de todas as coisas. Porque ele vai nos ensinar como administrar cada coisa, cada bênção que ele nos dá. Longe dele, tudo que nós temos se torna maldição. Tarde ou cedo. Então temos que abrir o nosso entendimento e entender que nada é nosso, mas sim tudo é dele. E qualquer momento nos pode ser retirado o que ele nos deu. Pelo simples fato de não saber administrar, pelo simples fato de querer humilhar o outro e pensar que somos maior que os outros, superiores a outros. Ok? Deus abençoe e a paz de nosso Senhor Jesus.